Checklist. Uma forma de você organizar melhor o que você vai levar e o que você vai deixar de levar para uma viagem. No meu caso, eu vou fazer uma viagem relativamente longa, saindo aqui de Maceió, indo para o Ushuaia e passando pela Carreteira Austral. Nesse tipo de viagem, alguns itens não podem ser esquecidos. Então, o checklist ele serve justamente para você checar essa lista de itens que são essenciais que você não pode esquecer. Por exemplo, você não pode esquecer uma carta verde passando pelos países do Mercosul, ou por exemplo, só a PEX quando você passar pelo Chile, ou de repente o documento como o RG ou passaporte. Então é muito importante você fazer um checklist antes de qualquer viagem. Então eu vou passar bem brevemente, como é que eu me organizo o meu checklist, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como eu faço esse tipo de checagem pré-viagem. Checklist de documentos. Nesse checklist, basicamente, eu coloco todos os documentos que eu preciso, como, por exemplo, RG ou passaporte para você viajar em países do Mercosul. É sempre preferível, caso você tenha, ter o passaporte, porque acaba agilizando o processo das aduanas. E documentos como, por exemplo, CNH, CRLV, que é o documento da moto, entre outros documentos que são essenciais. Hoje em dia, após pandemia, é obrigatório você ter, por exemplo, o aplicativo do Conect SUS para você ter justamente a comprovação da vacinação da Covid, que é essencial pelo menos ter tomado a segunda dose, a primeira e a segunda dose. Além disso, tem alguns itens que são opcionais, como por exemplo, carteira de vacinação internacional, que é sempre bom e inclusive é bem simples de tirar. Você basicamente vai num posto, leva o seu cartão SUS e você consegue atualizar todas as suas vacinas. Eu inclusive fiz isso recentemente e assim foi bem tranquilo. Além desses documentos, você precisa, por exemplo, tirar a carta verde, como eu falei, para países do Mercosul, e também o SOAPEX, que é para o Chile. Então eu, por exemplo, vou passar por todos esses países e vou precisar tirar. No caso, eu já tirei, e esses são documentos essenciais que não podem faltar no meu checklist de documentos. Checklist pessoal. Nessa parte, geralmente eu coloco itens que eu não posso esquecer e eu faço justamente esse check. E eu separo por kits. Então, kits de higiene pessoal, kits de eletrônicos, roupas. Inclusive, eu aprendi em algumas viagens que eu realizei que menos é mais. Então, eu acabo levando o mínimo possível. Hoje, com relação à roupa, eu levo pares. E à medida que eu vou sujando, eu vou lavando. Eu geralmente viajo no modo mais econômico, acampando, pegando hostels ou pegando apoio também com alguns motoclubes, e dessa forma eu consigo minimizar a quantidade de itens, principalmente questão de roupa, que geralmente tem bastante volume. E com relação a eletrônico, eu levo alguns eletrônicos essenciais, como por exemplo GPS. Para mim, assim, é muito importante hoje, porque o GPS do celular já me deixou na mão algumas vezes, entrando no modo de temperatura. Então, o GPS físico hoje, ele suporta temperaturas e climas extremos. Então, é uma forma também de eu conseguir viajar mais tranquilo e saber mais ou menos onde é que eu estou, me localizar melhor. Além de levar outros dispositivos para poder registrar melhor viagens, como drone, câmeras, entre outros. Checklist da moto. Nessa parte, geralmente eu coloco itens que eu quero checar com relação à moto, como por exemplo, o kit de ferramentas. Então eu montei um kit de ferramentas básico, onde eu tenho basicamente todas as chaves necessárias para que eu consiga fazer algumas operações básicas, como por exemplo, trocar uma pastilha, trocar um pneu, apertar uma corrente, caso eu precise, ou coisa do tipo. Além disso, eu levo, por exemplo, chave reserva, a chave mestra, caso eu precise de repente decodificar a chave principal, se eu perder, por exemplo. Além de outros itens referentes a algumas emergências, como por exemplo levar alicate, enforca-gato, silver tape, entre outros. Além de lubrificante da corrente, como por exemplo C1 e C2 ou C1 e C4, tanto faz. Eu tenho uma moto naked e eu pensei em algumas formas de eu conseguir levar todos esses itens de uma forma fácil, onde eu vou
praticamente quase todos os dias colocar bagagens e tirar bagagens. E para mim, alforjes, baú, não era tão prático. E também esteticamente, para uma moto com apelo esportivo, acaba ficando um tanto desinteressante. Então eu testei alguns setups e o setup que mais me agradou foi a questão do tank lock e seat lock. Então o tank lock, como vocês sabem, ele basicamente tem um encaixe e você basicamente só faz plugar e ele vai encaixar, no caso, no tanque da moto. No caso, esse daqui é o tank lock. Então eu coloco aqui, geralmente nessa bolsinha, documentos, dispositivos e pequenos objetos que eu geralmente tiro com maior frequência. Então ele fica basicamente aqui. E no assento do garupa, que o pessoal chama de seat lock, é o mesmo sistema. Tem uma base basicamente que eu coloco no banco e eu consigo encaixar através desse dispositivo também de lock, e com isso eu consigo tirar e colocar de forma fácil essa bagagem aqui. Então essa malinha aqui comporta tudo o que eu preciso com relação à roupa e alguns dispositivos. As ferramentas geralmente ficam embaixo do banco, eu consigo comportar todas lá. E aqui eu coloco basicamente roupa, lubrificante de corrente e algumas coisas mais. Então com esse setup eu consigo fazer uma viagem curta ou até uma viagem longa, que é a que eu estou fazendo com esse mesmo setup. Então esses são basicamente alguns itens e o checklist que eu utilizo para grandes viagens e também para pequena. Não levo nem tantas coisas, né? Claro, dependendo do tipo de viagem. E é isso. Agora eu vou mostrar como esse setup fica na minha Dark com a MT-07.